de frente, fazer aqui a leitura de preparo do Evangelho para começarmos o curso. Aqui abrir no aleatório, capítulo 13, não sai da vossa mão esquerda e dá a vossa mão direita. O óculo da viúva. Estando Jesus sentado de frente ao gasofilaço, ao observar que todo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas do gasofilaço, pois que todos os outros deram o que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejar, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riqueza, dizem para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á contudo, seja completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Segundo esta intenção, que esses tais porventura dissimulam aos teus olhos, mas que se lhes deparia no fundo de seus corações, se os prescrutassem, anulam o mérito interno, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar nele seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, seus talentos, os recursos que carecem para realizar seus generosos propósitos. Essa peça inicial. Boa noite a todos. Então vamos mais um dia de curso com o Ricardo Walter, daqui a pouco, né? Para a gente fazer a prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus Todo-Poderoso, agradecer mais um dia de vida, agradecer a oportunidade de juntos estarmos estudando Jesus, estudando nosso Mestre, que a gente possa hoje ser melhor do que ontem, que a espiritualidade amiga, intua e ajude o Ricardo nesse curso de hoje e de todos os outros dias. Gostaria de iniciar essa atividade dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Cada palco é seu. Muito boa noite a todos. Eu senti algo muito bom, sensação fluídica de que a nossa casa está muito bem preparada, muito protegida, para que a gente possa dar continuidade ao curso das lições mediúnicas para estudar o livro dos médiuns. Eu lembro de um doutor do Rio de Janeiro, que quando ele iniciava as transmissões dele, uma voz muito bonita, ele dizia assim: minha gente, é uma forma carinhosa. E pensando no Brasil como o coração do mundo, a nossa gente, porque não pode ficar ninguém de fora. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a humanidade inteira é formada por irmãos, porque somos filhos de Deus. Então, o assunto da mediunidade
da imortalidade da alma, da existência de Deus, da existência do Espírito, é um assunto que interessa a toda a coletividade planetária. Por quê? Porque ninguém quer acabar. Ninguém quer que a vida se extinga no corpo. Até as pessoas que trazem no íntimo do coração o pensamento de autoextermínio, no fundo é porque elas não estão se adaptando à existência. Mas no íntimo do sentimento há uma vontade de amar, de ser amado, de perdoar, de ser perdoado. Então todo mundo, no fundo, deseja que a vida continue. E é por isso que nós viemos aqui hoje estudar o capítulo 1 do livro dos Médiuns para responder, junto com Allan Kardec, e as inteligências superiores, o que é espírito? Ou há espíritos? Os espíritos existem? Nós que abraçamos a doutrina espírita com tanto amor, temos uma resposta simples. Sim, os espíritos existem. Mas nós temos a necessidade de aprofundamento. Nós temos a necessidade de conhecer um tanto melhor. Sair das primeiras letras do abecedário para que nós possamos entrar naquilo que Emmanuel chamou de a universidade do Espírito. Então, a nossa casa hoje se converte num parlamento do amor e da caridade, em que o verbo humano pede a misericórdia de Deus para que ele seja fecundado pelo pensamento de Jesus. Porque a nossa boca se abre, mas é a vontade do Mestre que vivifica. Porque a letra mata é o Espírito que dá o sabor à vida. Aí a gente vai lembrar aqui, no primeiro capítulo, dando continuidade do ponto que nós interrompemos na semana passada, no item 3. E para poder estudar esse primeiro capítulo, eu, pesquisando, compreendi que nós precisávamos pedir auxílio do livro dos Espíritos. E esse daqui é um ponto muito importante, que fundamenta o nosso trabalho. Porque nós não queremos estudar a doutrina espírita de uma forma linear, burocrática. Nós temos o desejo que as obras dialoguem entre si, que elas se comuniquem. Então nós vamos chamar a essa mesa Emmanuel, André Luiz. Nós vamos chamar as outras obras da codificação. O livro dos médiuns é um só, mas nós precisamos agora também dos seus satélites, dos seus planetas, para que a nossa compreensão fique um ponto melhor. Eu trouxe aqui o livro dos médiuns para poder me auxiliar, e Kardec, abordando esse tema, se há espíritos, ele diz o seguinte, que muitas pessoas admitem a existência das almas. A alma é o espírito encarnado. Então, se admitem a existência de um espírito encarnado, admitem também a existência dos espíritos desencarnados. Mas esses espíritos, eles podem ferir a matéria, eles podem entrar em contato com o mundo corpóreo, com o mundo físico dos homens. Isso é possível. Para muitas pessoas, é tão somente um fenômeno abstrato, imaginativo, fruto da ideação dos homens. Mas com o trabalho positivo de Kardec, com a investigação a qual ele submeteu os médiuns, que ele observou os fenômenos que feriam a matéria, nós sabemos que
que os espíritos podem entrar em contato com o mundo material. Podem tanto que no livro dos Espíritos eles dizem a Kardec em geral, somos nós que dirigimos vocês, porque nós ainda caminhamos inconscientes pela Terra. No livro Obreiros da Vida Eterna, em meados do século passado, André Luiz dizia que a ciência material conhecia apenas a 8ª parte da natureza do planeta Terra. A 8ª parte. Ou seja, uma parte muito pequena, quanto toda a natureza que existe. Nós estamos cercados de matéria invisível. Nós estamos cercados de inteligências invisíveis. Então, nós vamos pedir auxílio ao livro dos Espíritos para que a gente possa estudar um pouco melhor esse tema no livro dos Médios. Então, eu vou passar o slide aqui e eu pedi o auxílio da questão 76 do livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos Espíritos? Pode dizer-se que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nós vamos ver nessa mesma obra que há 2 elementos que estruturam as bases do universo: o elemento material e o elemento espiritual. E esses 2 elementos provêm da mesma fonte, que é o fluido cósmico universal, que nas palavras inspiradas de André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, é a força nervosa do pulsar, é a respiração do Criador. Olha que coisa bonita. Se a gente fere a pontinha do dedo do pé, imediatamente o nosso cérebro registra a dor em virtude dos filamentos nervosos que o nosso corpo possui. Então, se o fluido cósmico universal, que gera a matéria do universo e também a fonte para a criação dos espíritos, permeia toda a criação, não existe nada fora de Deus. Nós estamos em Deus, como os peixes estão mergulhados dentro dos rios e dos oceanos. Por isso, nosso Senhor é onisciente. Não há nada que aconteça na ordem da criação que Deus não sabe. Então, tanto nós na carne, quanto fora da carne, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Que Augusto dos Anjos, na poesia do Parnaso de Alentum, ele vai dizer assim: se os homens escrevem poemas nos papéis, Deus escreve poemas de seres e universos, poemas do amor no amor universo. E aí, se há espíritos, nós temos que fazer uma pergunta: quem cria os espíritos? Só Deus é o Criador de toda a eternidade. Só Deus tem autoridade e poderio para criar as inteligências imortais. Os homens co-criam, ou seja, eles criam em cima daquilo que já existe. Só Deus chama a vida aquilo que ainda não existe. O celular é matéria modificada. Nós não criamos os elementos químicos que compõem o celular, a lâmpada, as casas, os prédios, os livros. A matéria
Kardec pergunta assim: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus? É como se Deus fosse, aqui numa metáfora, como se Deus fosse uma estrela e nós fôssemos uns raios dessa estrela. Aí eu acho bonito, porque de uma forma poética, você vê que a codificação não se limita a um ensino burocrático. Os espíritos sempre colocam uma gotinha de filosofia, de poesia, de beleza nas suas respostas. Meu Deus, são obras de Deus, exatamente como a máquina o é do homem que a fabrica. Porque quando a gente vê um quadro muito lindo, nós não imaginamos que aquele quadro se fez a si mesmo. Mesmo não vendo o artista, nós sabemos que há um gênio por trás daquela obra. Da mesma maneira, nós não podemos ver a mão de Deus, nós não podemos ver o pincel divino, mas a inteligência nos diz que os espíritos precisam ter um autor, assim como toda a criação. Então nós somos filhos dele, assim como as máquinas são do homem. A diferença, como eu disse, é que o homem cria em cima daquilo que já existe. E Deus chama a vida do original. Deus chama a vida daquilo que ainda não existe. E Paulo, quando ele escreve a carta aos Hebreus, ele, de uma forma muito inspirada, diz assim: até aqueles que não tiveram acesso às Escrituras não têm desculpa para não crer em Deus, porque a natureza inteira é uma declaração da existência de Deus. Observai aquilo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. É um assunto de requinte, de beleza, de estética. A natureza é um ateliê divino. Basta ouvir o canto de um pássaro, o voo de uma borboleta. Basta ver o trabalho de uma formiga carregando a sua folha e com um pouco de abertura do coração nós vamos sentir a presença do nosso Criador. E todos esses fenômenos da natureza são presididos também pelos Espíritos, porque os Espíritos são uma das potências da natureza. Aí a gente vai avançar para a questão 79. Kardec pergunta assim: pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Aí as entidades respondem: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo, porque essa formação se operou, é que são desconhecidos. Eu acho bonito isso daqui, porque a ciência terrestre, ela tem pressa de dar uma resposta pronta para todas as perguntas que são levantadas. Porque o homem é confundido pela sua própria vaidade. O homem, ele vê a miragem no deserto e acredita que é uma fonte de água para matar a sua sede. Ele vê a franja da toalha e imagina ver a toalha inteira.
da espiritualidade superior. Só tem uma forma de penetrar nesses segredos. Espíritas amados, espíritas instruídos. Quem se instrui com sabedoria e se desenvolve em amor, vai galgando, vai penetrando nesses véus da matéria. Evoluir é rasgar o véu da matéria. Evoluir é espiritualizar a matéria bruta. Então, quando a gente, por exemplo, entra numa faculdade na Terra para fazer qualquer curso, os pré-requisitos são frequentar as aulas, compreender as disciplinas, fazer as provas para nos capacitar. Mas no reino do Espírito, o sentimento é o pré-requisito maior. Vocês já imaginaram no tempo em que, para que uma pessoa se torne médico, enfermeiro, professores do cuidado humano, professores do contato com as dores alheias, haja um pré-requisito? Olha, é preciso ter uma irradiação de amor. E essa irradiação pode ser medida pela sua aula. É assim que os espíritos nos observam. Nós somos flagrantes diante da obra da criação. E aqui, no livro dos médiuns, Kardec coloca uma questão que eu achei muito inteligente da parte dele. Porque ele diz que é pelo laço semi-material que liga o espírito à matéria que as inteligências desencarnadas entram em contato com o mundo físico. É pelo corpo espiritual que ele deu o nome de perispírito. Aí ele diz assim, não é pelos fluidos mais leves que as nossas máquinas funcionam. Nós vimos durante o final do século XIX e todo o transcurso do século XX os trabalhos extraordinários dos motores a combustão. E nós vemos hoje o trabalho do estado elétrico, rompendo distâncias, encurtando a distância entre os continentes e entre as pessoas. Nós vimos, no início das grandes navegações marítimas, as máquinas humanas cruzando o Oceano Atlântico. Depois nós vimos no século XX a navegação aérea, possibilitando o transporte de muitas pessoas em travessias continentais. Então nós já temos no mundo físico uma prova de que os elementos leves são capazes de locomover a matéria. Então os espíritos, manipulando fluidos em outra escala vibratória, que André Luiz, em Evolução dos Mundos, diz que está aquém do hidrogênio, que é o elemento mais simples, e além do urânio, movimentando infinitamente pequeno e infinitamente grande, eles são capazes de mover a matéria inerte. Eles são capazes não apenas de fazer mesas de ar, de provocar estampidos em janelas e mesas, eles são capazes também de reconstituir órgãos materiais enfermos. Pessoas que às vezes apresentam doenças sérias, corações lesados, fígados desequilibrados, a espiritualidade manipulando esses fluidos consegue curar o corpo físico por rebaixamento vibratório. Eles mexem no perispírito e os benefícios se irradiam pelo corpo. Os religiosos chamam de milagre. A ciência diz que é sobrenatural.
não é milagre e também não é sobrenatural, porque se encontra dentro das leis da natureza. Vocês dizem que é fora das leis porque um homem acredita que a natureza abriu seu livro para ele de A a Z e não abriu. Nós conhecemos apenas uma ínfima parte de tudo que existe. E aí ele traz aqui também, no livro dos médios, avançando, ele diz assim: e se nós formos dialogar com alguém que não acredita em nada disso, uma pessoa cética, ou que se diz ateia, ou que se diz agnóstica, ela não crê, mas também não descrê. Nós temos que partir de 3 perguntas. A primeira: você crê em Deus? A segunda: você crê que tem uma alma? E a terceira: você crê na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico? Por que ele coloca essas perguntas? Porque muitos podem dizer assim: eu creio, mas crê descrendo. Crê sem a convicção de alma, como quem viu e não pode mais negar. Então, para essas pessoas, nós ainda temos um diálogo. Mas para aqueles que negam peremptoriamente, Kardec nos recomenda a não entrar em conflito, a não fazer como diz Emmanuel, esgrima intelectual. Cada um no seu patamar, no seu campo de compreensão, porque essas verdades chegarão para todos nós. Por que nós somos espíritas? Com respeito a todas as religiões, com respeito a todas as filosofias, porque nós cremos que o Espiritismo é a expressão da verdade. Nós cremos que o Espiritismo traz soluções para as dores humanas. Nós cremos que a compreensão da lei de reencarnação extingue as misérias humanas, porque mostra que todos nós somos humanos. Que os túmulos estão vazios porque as almas não estão ali. Elas ocupam um espaço ilimitado. E o Espiritismo não se limitou a elucubrações. Houve um teste, houve uma ciência positiva empregada. Kardec recebeu mensagens de médiuns crianças que não tinham ainda tempo hábil de vida enquanto encarnados para dominar tanta ciência e tanta filosofia. As mensagens eram consonantes, vindas das Américas, da Europa, da África. Se a gente pegar uma nota de rodapé do livro A Gênese, Kardec se comunicou com pessoas na América do Sul, no Peru, se comunicou com comerciantes do Rio de Janeiro, no tempo do Brasil Imperial. Então, meus amigos, são muitas provas que só o orgulho exacerbado, que o egoísmo desmaiado são capazes de negar. Agora tem uma coisa: a matéria inerte, ela se submete aos exames do homem, seja ele humilde ou orgulhoso, os espíritos não. Os seres inteligentes só assistem àqueles que trabalham por devoção, por entrega, pelo espírito de sacrifício. Foi isso que eles recomendaram a Kardec no prolegômeno de um livro dos Espíritos. Mantém-te nesse caminho, oculta tua mão esquerda da tua mão direita, que os bons espíritos vão
o Espírito da verdade não se submete ao príncipe desse mundo. Então tem esse ponto capital. E o que é bonito na doutrina? Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente não tem vontade só de ler a codificação. A gente começa a se interessar por um infinito de outras coisas. O espírita quer conversar com o físico para fazer uma pergunta. Ele quer ler alguma coisa sobre a química, sobre a astronomia. Ele quer saber sobre história, sobre antropologia, sobre sociologia. Porque tudo abarca o espiritismo. Nós somos amantes do conhecimento. Porque primeiro a evolução do intelecto, como está no livro dos Espíritos, e a evolução do intelecto é o motor que carrega a evolução moral. Então, meus amigos, é por isso que ele nos faz essas advertências para que a nossa fé não seja abalada, para que a nossa fé não fraqueje diante do ardil dos homens. Vocês vejam que começa no século XIX, entramos no século XXI, e o Espiritismo cresce no Brasil. E aí muitas pessoas podem pensar assim, nós precisamos renovar os quadros espíritas. Mas a doutrina nunca desaparecerá, porque ela não é obra de mãos humanas, ela é obra da transcendência. O conhecimento se encontra naquilo que os homens não podem tocar nem queimar. Quando a Igreja Católica queimou o livro dos Espíritos no Alto de Fé em Barcelona, Kardec ficou absolutamente tranquilo, porque aqueles que atacavam o Espiritismo, na verdade, estavam fazendo apologia às suas verdades. Aí a gente vai avançar aqui para a questão de número 80. Kardec pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou se deu na origem dos espíritos? Aí os nossos amigos respondem: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, nesse momento, há espíritos sendo criados em alguma parte do universo. Porque sendo Deus exemplo, modelo de amor e caridade, ele jamais esteve inerte. Agora, como ele cria os espíritos, como ele chama os espíritos da vida, nós só descobriremos depois, porque há muitas coisas antes que nós precisamos compreender e estudar. Porque o Espiritismo nos ajuda a entender que a lei de progresso, ela respeita as etapas. Ela respeita a potencialidade dos outros. Porque quando um espírito extraordinário encarna, ele varre séculos de evolução. Foi o que, por exemplo, aconteceu com o Chico Xavier. A mediunidade dele varreu séculos de evolução. Mas nós precisamos ter o que fazer também. Então, esses missionários vêm de vez em quando. A doutrina, ela tem dois aspectos: o da revelação que é dado e o do trabalho humano. Se a gente pegar na revista Espírita, Kardec, ele entrevista um espírito que fez experiências com voos de balão na França. Olha a pergunta que Kardec faz assim: vai chegar o dia
em que o homem conseguirá transportar muitas pessoas pela navegação aérea. Ele estava vislumbrando a chegada dos aviões, dos voos de carga, dos voos que transportam também. É pela clarividência psicológica, um espírito desportivo futuro. Às vezes ele não tem o cenário todo pronto, mas uma intuição diz que alguma coisa está acontecendo. Então nós precisamos fazer o nosso trabalho. Nós precisamos nos unir, porque o essencial já nos foi dado. O essencial já nos foi entregue. Agora é a nossa vez. Como diz Maria Dolores, Senhor, enchei os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Que há muita coisa a ser feita. E porque nós estamos estudando a natureza dos espíritos? Nós estamos estudando porque nós somos espíritos, mas numa condição material. Tanto que Kardec pergunta no livro dos Espíritos, olha, os espíritos são os seres imateriais? Aí os espíritos dizem assim, imateriais não é bem o mesmo, são os seres incorporais. O que é o espírito? Para vós nada é, porque não podeis ver a essência, mas para nós não clarão uma centelha. E o espírito tem cor? Olha, essa cor varia do obscuro ao brilho do rubi nos espíritos mais puros. Olha que coisa bonita, científica, poética, filosófica, que nos toca profundamente o coração. E os espíritos, eles vão avançando, ou seja, essa sociedade que nos cerca não é homogênea, como nós também não somos homogêneos entre nós. Essa sociedade tem sábios, como tem espíritos profundamente tolos e ignorantes. Então mostra que a morte não opera transformações absolutas. Ela tão somente desdobra a realidade oculta no corpo físico. Ela tão somente desdobra, revela, põe o espírito em contato com a sua verdadeira identidade. E aí aqui no finalzinho desse capítulo, Kardec coloca uma coisa que eu achei muito importante. Ele cita a lei da gravidade. Os cálculos matemáticos de Newton e de Einstein atestam que a gravidade existe, mas nenhum homem jamais viu a gravidade, porque ela é invisível. Ela equilibra os mundos, ela dá uma medida exata de quanto um planeta pode estar do seu astro central. Ela para a Terra equilibra a distância que estamos do nosso satélite natural. Ela comanda os fenômenos conhecidos como força de maré, que fazem as águas do oceano se elevarem e diminuírem, proporcionando todo o equilíbrio planetário, mas ela não pode ser vista. Então os homens já creem naquilo que não pode ser visto. Os homens já creem no invisível. Eles só não tomaram consciência disso. E o outro ponto que ele diz assim, ó, opinião pessoal não constitui lei. Ou seja, não basta o Ricardo dizer, eu acho. É preciso comprovar. A ciência trabalha com comprovação. Kardec não disse, eu acho que os espíritos existem. Eu acho que os espíritos interagem com a matéria. Eu acho que aqueles a quem eu amei continuam vivos. Ele não fez tudo. E as vozes
mas porque eles se revelaram e as provas são incontestáveis. E aqui no finalzinho, ele colocou uma sequência de 9 perguntas. Eu vou ler as 3 primeiras, para a gente não se alongar muito, mas elas já dão um pouco da ciência do que Kardec queria atingir. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Algum cientista pode provar isso? Ou provou que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. E a terceira, que se pensa nos seres que amou, não cogita de se comunicar com eles. Alguém já viu algum cientista provar por A mais B que esses fenômenos são impossíveis? Ninguém nunca viu e nunca vai ver, porque eles são impossíveis. Se no século XIX uma multiplicidade de médicos foram aqueles que recepcionaram as comunicações espíritas, nós tivemos no século XX um fenômeno um pouquinho diverso. Foram muitos espíritos se comunicando por intermédio de um médico, que foi Chico Xavier. E sempre que a mediunidade do Chico foi submetida à análise, ela deu testemunho de veracidade. Isso que é o importante, gente. É o testemunho de veracidade. É quando o homem, nas condições materiais que ele envergava, psicografou poetas luso brasileiros, a ponto de Monteiro Lobato dizer assim: se ele escreveu tudo isso sozinho, ele não merece uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele merece todas. Se ele escreveu tudo isso sozinho, ele merece todas. Da mesma forma, as psicografias em múltiplos idiomas, abordando variados temas da cultura humana. E a gente vê lá o desenvolver do livro dos médios, só para citar aqui, é que Kardec dá um exemplo de testemunho de veracidade. É quando 2 pessoas desconhecidas, completamente desconhecidas, e o médium marca a presença de uma mulher. E ele não apenas narra, ele fala da vestimenta dela e de uma pedra, de um broche que ela carregava no vestido. E o modelo do penteado era um espírito familiar de um homem que estava naquele ambiente. O homem, naquele momento, disse: é minha mãe, só pode ser minha mãe. E aquela mulher o desconhecia completamente. Então, meus amigos, para responder a pergunta do capítulo 1 do livro dos Médios, há espírito? Sim, há espírito. E eles somos nós, fora do corpo. Quem aqui tem algum parente desencarnado, eles estão em comunicação conosco, eles podem nos visitar nos sonhos, podemos entender. E a vida continua. Eu vou parar aqui, para se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, a gente está aberto. Eu queria fazer a pergunta sobre os físicos. Eles tentam descobrir o limite entre a matéria e a não matéria, né? Eles vão quebrando lá os átomos, os elétrons, né? E tem que eles chegaram naquela partícula chamada Bose de Higgs, né? Que eles chamam de partícula de Deus. Porque é a partícula que foi provada na equação de Einstein, lá existe essa partícula. Aí eles, no laboratório eles conseguiram chegar. Mas eles vão continuar quebrando essas partículas
materiais, né? Elas são muito difíceis de lidar com elas, né? O elétrico são muito pequenos, então é muito difícil, são laboratórios muito complexos de montar. E eles também já sabem da existência da matéria que chama matéria escura do universo. Eles sabem que existe essa matéria, que preenche todo o universo, mas eles só não sabem dizer o que é. Então eles sabem que existe algo mais. Né? Agora está faltando só aquele instrumento que vai poder captar toda essa maravilhosa energia que existe permeando o universo. Perfeito. E tem um livrinho, gente, pegando isso que o nosso irmão falou, tem um livro muito bonito que a gente vê que o Espiritismo realmente está em toda parte. Ele não está só na codificação, ele está em toda parte. É um livro chamado Deus e Ciência. É de um filósofo francês chamado Jean Piton, os dois físicos russos, os irmãos Bogdanov. O livro se chama Deus e Ciência. E ele penetra nesses assuntos que o nosso irmão acabou de abordar. Porque tem uma lei na natureza, depois o Valdo pode até me ajudar, que é a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que a matéria tende a se desorganizar. A gente vai envelhecendo, os nossos corpos se desorganizam, até que acontece o fenômeno da morte biológica. Os átomos, as moléculas se desagregam e voltam à Terra. Mas só que também há um fenômeno que parece contrariar essa lei. Porque ao passo que a matéria ela se desorganiza, ela também se organiza em estados ainda mais complexos. Como nós vemos, por exemplo, a organização das colônias espirituais, como na obra de André Luiz. Porque essa desorganização não é um fenômeno mecânico, ela é presidida pela inteligência. O homem tende a achar que a natureza trabalha com polias e engrenagens. Ela é muito mais um pensamento do que uma máquina. Sem os seres inteligentes, a vida não existe. Então, é isso. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta, colocar alguma coisa, fazer vocês ficam à vontade. Um comentário? Tá bom. Deus abençoe a todos e os trabalhadores do Cristo. Da Dani Pedraza. Alguém perguntou aqui, a Valquíria perguntou, então a matéria muda a fase quando desencarnamos? A gente vai ver, por exemplo, que no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer para cada história, existe uma matéria intensíssima. Ela é tão etérea que vocês não podem nem conceber o princípio. Se a gente imaginar, por exemplo, a colônia do nosso lar, ela é estruturada por uma matéria que é diferente na sua vibração em relação à matéria do planeta Terra, que é mais dura. A gente pode pegar um exemplo bem didático, por exemplo, o ventilador está parado. Nós conseguimos distinguir as três pares que compõem a hélice. Mas se esse ventilador começa a funcionar, a gente já não consegue mais distinguir as três pares. O disco parece homogêneo. Então, nos mundos superiores, os elétrons que animam a matéria, eles operam numa velocidade infinitamente maior. Nós vemos, por exemplo, missionários da luz e os mensageiros, que André Luiz diz assim, olha, e o benfeitor ampliou a minha capacidade de ação para que eu pudesse enxergar os pormenores daquela cena. Porque André Luiz, naquele estágio que ele se encontrava, ele tinha uma capacidade visual apenas para descortinar um
realmente o silêncio. Eu queria fazer isso. Agradecemos ao Ricardo Walter, né, por essas explicações maravilhosas, né, trazendo informações que muitas das vezes passam desapercebidos de cada um de nós. Né. Como se estuda esses livros, né, Livros Médios é a parte científica da ciência, do Espiritismo, da ciência espírita. Né. Você tem o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, e o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte religiosa. Então, a junção de tudo isso nós chamamos de doutrina espírita. Né? O Espiritismo não é apenas uma religião, né? Não é do que isso, é uma doutrina. Né? Então, a gente ficou muito feliz com essa abordagem que ele trouxe. Né? E vamos continuar na próxima terça-feira abordando esses temas. Né? E a gente, inclusive, traz para todos que estamos assistindo nesse momento os trabalhos dos trabalhadores do Cristo, né? Fazem aqui na Câmara Ambulante. Hoje, né, terça-feira, né, temos estudos, curso, né, das lições mediúnicas, né? Desde que ele acordou vários livros também das obras subsidiárias né, do André Luiz. Né? E na quarta-feira nós temos o nosso trabalho aqui na casa também, dividido em 2 momentos. Trabalhamos no salão, com atendimento fraterno, né, com bate-papo com Jesus, né, que é uma conversa sobre o Evangelho, sobre as dúvidas que as pessoas trazem. Né? E também trabalhamos na sala mediúnica, aqueles atendimentos necessários, né, ligados à mediunidade, à obsessão, né, e outros mais. Então, na quarta-feira, a partir de 19h30, né, nós estamos aqui também na casa. No domingo, a gente realiza também 2 trabalhos distintos. A campanha de fraternidade Alta Souza, né, nós fazemos 9h da manhã. Aliás, a campanha de fraternidade é um trabalho nas casas espíritas que é aberto a todos. Todos aqueles que não têm um pré-requisito. Pré-requisito, na verdade, seria a boa vontade, né? O desejo de ajudar. E, na verdade, a gente acaba sendo ajudado mais do que ajudando. É um trabalho simples, né? Que você vai nas casas, aqui mesmo na Câmara Ambulante, visita, né, as casas que, de modo geral, entregam uma mensagem. Né? Essa mensagem ela traz a explicação do propósito do trabalho, que resumidamente seria você arrecadar materiais, né, necessários da alimentação, né, gênero alimentício estabelecidos, ou estacionalizados, né, para que a gente possa depois distribuir para as famílias mais necessitadas do que nós mesmos. Né? E a gente aproveita a oportunidade para entregar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, para aqueles que desejam receber o Evangelho. A gente faz a oferta e temos, né, sido agraciados porque muitos aceitam, muitos perguntam. Né? Então, é algo para nós importante. Né? E aqui, no ambiente da casa, isso nós trabalhamos na rua. Né? Depois a gente retorna, né, para guardar os alimentos, né, e as roupas serão destinadas a famílias mais carentes. Com isso, aqui na casa tem um atendimento fraterno, bate-papo com Jesus, né, direcionado às famílias, né, mais necessitadas, uma entrega de cestas básicas que acontece no último domingo de cada mês. As famílias são cadastradas, participam também das atividades da casa, né, dos estudos, trazem também as suas dúvidas. Como o próprio nome diz, é um bate-papo, né, uma conversa assim, animada, alegre, né, as pessoas trazem as dúvidas, trazem também contribuições. E então, nós estamos aí com um projeto, né, de levar também para essas
famílias, né? Infelizmente a gente vai atingir um grupo pequeno, mas levar alguns trabalhos que elas possam mesmo se desenvolver com isso, fazer uma capacitação, né? Com tudo isso acontece aqui no domingo. E no domingo à noite, né, a casa também oferece a palestra. Então nós vamos agora nesse momento, né, fechar os nossos olhos, agradecer profundamente a Jesus Cristo, ter enviado seus mensageiros do bem esse ambiente, trouxeram a intuição ao nosso expositor. Vamos agradecer também a equipe encarnada que veio, o grupo que está aqui participando, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, aos desencarnados que estiveram conosco, que Jesus possa abençoar a todos nós. Também busquemos nesse momento visualizar o nosso lar, pedindo a proteção para todo o nosso ambiente. Vamos abraçar os nossos familiares, seres queridos, pedindo que Jesus Cristo possa deixar naquele ambiente sensação da alegria, da paz, da harmonia. Nós agradecemos profundamente a todos. Muito obrigado, Senhor, por tua paz, por teu amor.